no batismo com o Espírito Santo, e Jesus batizava um monte de gente, mas não batizava eu, e eu dava glória a Deus. Aí um dia de domingo, estava na casa da minha sogra, serrando aquela macarronada abençoada, e aí eu dei a brecha para murmuração, pastor. E eu comecei a falar para minha esposa, em alta voz: eu vou parar de pedir. Jesus batiza todo mundo e não batiza eu. Ele sabe que eu preciso, ele sabe que eu quero. E ele não batizou eu, já tem 2 anos e 7 meses. Batizou fulano, Beltrano, ó, aceitou Jesus a semana passada, já foi batizado. Quando eu parei de falar, de reclamar, de murmurar, entrou um irmão na programação da rádio, que na época era a Atalaia. Ele entrou pregando a palavra de Deus. A minha sogra estava ouvindo, e ele disse assim: Deus tem uma mensagem para alguém que está aí na sua casa, e acabou de murmurar, dizendo que não vai mais pedir, porque Jesus batizou fulano, Beltrano. Ele manda te dizer: não desista, peça, porque o batismo já está chegando. Aleluia! Glória a Deus! Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Não há em toda a Bíblia Sagrada melhor pessoa do que Jesus Cristo para nos ensinar. E foi Jesus que deu a receita para os discípulos. Quando eu observo a Bíblia no Antigo Testamento, a Bíblia fala de um homem chamado Moisés, conhecido de toda a igreja, o patriarca Moisés. Moisés, parece que ele já sabia desse segredo, a insistência, pedir. Uma certa ocasião, Jesus olhou para o discípulo e disse assim: peça o que queres, até agora não me pediste nada, porque ele está interessado em abençoar. Lembra dos cegos de Jericó? Eles eram cegos, mas perceberam que havia uma movimentação naquela cidade naquele dia. Por certo, perguntou para alguém: o que é que está acontecendo? E alguém respondeu: Jesus está passando aqui. E naquela época era um negócio tão interessante que não tinha mídia, não tinha TV e nem rádio para fazer divulgação. Mas a fama de Jesus sempre chegava primeiro nas aldeias. A fama dele chegava boca a boca. Alguém dizia, chegava e dizia assim: você viu o que Jesus fez na cidade vizinha aí? O que foi? Ele abriu os olhos do cego, o mundo está falando, o surdo está ouvindo, o paralítico está andando, o endemoniado está liberto. Onde Jesus passa, milagres acontecem. Os cegos perguntaram: o que está acontecendo? E alguém disse assim: Jesus está passando aqui. Eu tenho certeza que o cego disse: opa, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Aí ele usou, olha só, ele usou esse ingrediente quando ele começou a pedir, e gritando, escandalosamente mesmo: ei, ô Jesus, filho de Davi! Sabe o que aconteceu? Alguém ficou incomodado. Está gritando algo demais. Ei, para de gritar, Jesus não vai te ouvir. Parece que vejo pela fé o cego perguntando assim: quem é que está cego, eu ou você? É você, então tá bom. Ei, Jesus! Quem precisa clama, quem precisa que ora, quem precisa pede, e quem pede para Jesus que diz: recebe. Quem pede, recebe. Parece que Moisés sabia desse segredo aqui. Porque, pastor Alexandre, pastor Josanias, uma das passagens que me chama a atenção e eu acho linda é quando Deus se apresenta para Moisés. Deus conhecia Moisés nos mínimos detalhes. Deus conhecia Moisés. Moisés conhecia Deus, já ouvi falar dos feitos, dos milagres, desde o seu nascimento. Mas o texto diz que o Senhor aparece em visão a Moisés e diz assim: Moisés, eu sou Deus do seu pai Abraão, de Isaac e de Jacó. Não precisou de um intermediário para dizer assim: ó, Deus, aqui é Moisés, Moisés, Deus. Não precisou. O próprio Deus se apresenta a Moisés. Aí Deus fala uma coisa para Moisés que deixa Moisés inquieto. Porque Deus diz assim: Moisés, Abraão foi o meu amigo, mas não me conheceu pelo meu verdadeiro nome. Eu fico imaginando, conjecturando, desde que Moisés coça a cabeça e diz: espera aí, Senhor, eu conheço a história, eu sei quem foi Abraão,
Irmão, Josafá escreveu acerca de Abraão, dizendo assim: Abraão foi amigo de Deus. Já imaginou você andar na rua, alguém apontar para você e dizer assim: tá vendo aquela, não mexa não, porque é amiga de Deus. Já imaginou que coisa tremenda? Quando eu estava na cidade de Bertioga, que eu assumi uma congregação lá, aí chegou alguém lá em casa e disse assim: pastor Anderson, o que o senhor precisar, conte comigo, porque eu sou amigo do prefeito da cidade. Eu fiquei pensando grandes coisas. Ser amigo do prefeito é melhor ser amigo de Deus, que manda o presidente do prefeito. De Abraão é uma coisa, agora não é Josafá dizendo a Moisés, é o próprio Deus dizendo: olha, Abraão foi o meu amigo. Já imaginou? Mas Deus fala uma coisa a Moisés, Deus diz assim: mas não me conheceu pelo meu verdadeiro nome. Há várias razões porque Abraão não conheceu Deus pelo seu verdadeiro nome. Uma delas é a que Oséias escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Deus é um ser soberano e ilimitado. Quanto mais você conhece, mais ainda tem para conhecer. O profeta Jeremias sentou na cadeira, quis se aposentar e conjecturando desta cheia, disse assim: eu já vi de tudo, já profetizei de tudo, eu conheço Deus, agora não tem mais o que fazer. Aí Deus disse assim: meu filho, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Eita, glória a Deus! Prepare o teu coração, porque haverá surpresa de Deus para a tua vida. A mão do Senhor está estendida aqui nessa noite para abençoar de maneira Eita, tudo gostoso. Tudo gostoso é assim, quando a igreja adora e Deus manifesta a sua. Eu sinto a presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não se escandalize não, que não é heresia, está na Bíblia. Deus era tão amigo de Abraão. Amigo é aquele que vai na casa do outro, conversa com ele, passa tempo com ele, chora no ombro do outro. Isso é amigo. Deus era tão amigo de Abraão que fez promessa para Abraão. Mas quando Deus fez a promessa a Abraão, demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, 10 anos, conjecturando o texto. Alguém chegava em Abraão e dizia assim: Abraão, você ainda crê na promessa? Creio, mas já tem 15 anos, rapaz. Eu creio. Quem prometeu foi o meu amigo, e o amigo verdadeiro não esquece. Deus era tão amigo de Abraão, se escandaliza, que foi na casa de Abraão e comeu churrasco com ele. Está na Bíblia. Capítulo 18 de Gênesis, verso 7 em diante. Deus foi na casa dele e comeu carne assada, e carne assada para mim na brasa é churrasco. Deus foi na casa de Abraão, comeu o bolo que Sara fez com as suas próprias mãos. Para os pernambucanos, Deus comeu coalhada lá na casa de Abraão, porque Deus era amigo de Abraão. Agora Abraão, ele era inteligente. Deus gosta de crente inteligente. Já estava quase 23 para 25 anos que ele estava demorando se cumprir a promessa. Mas Abraão, por isso que o nome dele consta na galeria dos homens da fé, porque ele creu na promessa, ele acreditou na promessa. Uma das coisas importantes que Abraão tinha, o seu termômetro de sensibilidade não estava quebrado. Ele sabia quando era Deus e quando não era. Ele estava no dia de calor debaixo de uma árvore, numa sombra, à vista, ao longe ele vê 3 personagens vindo em sua direção. Os teólogos chamam de teofania. Era Deus em forma teofânica vindo visitar o seu amigo na sua casa. Por quê? Porque Deus faz promessa. E quando Deus faz promessa,